Você já ouviu aquela expressão? Isso ficou digno dos deuses. Pois é, perto da estátua de Zeus em Olímpia, qualquer coisa ficava parecendo trabalho de estagiário. Isso é a mais pura verdade. E é por isso que hoje vamos falar de uma das maravilhas mais misteriosas do mundo antigo. Um monumento tão grandioso que, segundo relatos, fazia até os atletas gregos esquecerem que estavam ali para competir. E claro, você está no Deixa que eu traduzo, o canal que explica tudo até para quem só conhece Zeus pela versão da Disney. Então vamos embarcar rumo a Olímpia e traga seu protetor solar, porque o brilho do ouro aqui era real. A estátua de Zeus ficava no interior do templo de Zeus, em Olímpia, local sagrado onde aconteciam os Jogos Olímpicos originais. Sim, aqueles jogos onde os atletas competiam com pouquíssima roupa. Mas calma, o foco aqui é a arte. O templo era o salão oficial da estátua, construído por volta de 456 a.C. Imagine um prédio enorme, colunas gigantes e, lá dentro, no coração de tudo, uma estátua tão absurda que deixou o mundo boquiaberto por quase 1000 anos. Era ali, em meio ao epicentro do esporte e da religião grega, que a estátua se erguia, não apenas como uma obra de arte, mas como o próprio guardião espiritual dos jogos. A localização não era por acaso. Era uma declaração de poder e devoção. O artista responsável foi Fídias, considerado o Michelangelo da Grécia Antiga. Antes de esculpir Zeus, ele já tinha no currículo outra obra famosa, a estátua de Atena, Pártenos, em Atenas. Fídias não economizava em nada. Ele trabalhava com ouro, marfim, madeira, pedras preciosas e provavelmente com muita paciência, porque montar tudo isso era um processo absurdo. E detalhe, ele construiu um ateliê gigantesco só para montar a estátua. Esse ateliê existe até hoje. É tipo o making-of mais caro da história. Os arqueólogos encontraram no local ferramentas e moldes que provam que foi ali mesmo que a magia aconteceu. Isso mostra o nível de planejamento e dedicação que Fídias colocou em seu trabalho. Ele não era apenas um escultor. Era um verdadeiro arquiteto de monumentos divinos. Um mestre que sabia como transformar materiais caros em uma experiência transcendental. Agora sim, a estrela do episódio. A estátua de Zeus tinha cerca de 12 metros de altura. Isso é quase um prédio de 4 andares. E detalhe, ela estava sentada, em pé, faria inveja ao Cristo Redentor. Zeus ocupava quase todo o espaço interno do templo, fazendo o visitante se sentir minúsculo, como deveria ser diante do Rei dos Deuses. O corpo da estátua era feito de marfim para a pele e ouro para as vestes, criando um brilho impressionante, especialmente à luz das chamas internas que iluminavam o templo. Na mão direita, Zeus segurava a deusa Nike, símbolo da vitória. Na esquerda, um cetro com uma águia no topo. O trono, ricamente decorado, era praticamente um monumento à parte, com esculturas, entalhes e figuras mitológicas que contavam histórias de deuses e heróis. Muitos visitantes relatavam uma sensação quase sobrenatural ao entrar. Um deles disse que parecia que Zeus iria levantar e sair dali a qualquer momento, o que não seria nada prático, já que não caberia pela porta. Essa combinação de tamanho, materiais nobres e arte detalhada criava uma atmosfera de poder e majestade que deixava qualquer um sem palavras. Para os gregos, essa não era só uma estátua. Era a presença física do poderoso Zeus na Terra. Os visitantes vinham de toda a parte da Grécia e até de outras regiões do Mediterrâneo, só para vê-la, e muitos relatavam que a experiência era tão impactante que dava a sensação de estar diante do próprio Deus. Era um ponto de peregrinação obrigatório. Agora, imagine viajar por semanas, talvez até meses, para finalmente chegar a Olímpia, entrar no templo e dar de cara com aquela figura imensa e brilhante. Era uma experiência espiritual profunda, uma conexão direta com o divino. Não à toa virou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não só pelo tamanho, mas pela arte absurdamente detalhada e pelo impacto emocional que causava em todos que a viam. Você acha que manter um carro dá trabalho? Tente manter uma estátua de ouro e marfim por séculos. O marfim
especialmente, precisava ser hidratado com óleo de oliva regularmente para não rachar com o clima seco da região. Sim, Zeus ganhava tratamento de spa. Havia até um sistema para escorrer o excesso de óleo do chão, porque imagina escorregar e cair bem na frente do rei dos deuses. Seria vergonhoso até para os padrões gregos. Essa manutenção constante era realizada por uma família de sacerdotes, os Faidrintas, que passavam essa responsabilidade de geração em geração. Esse era um trabalho sagrado, que garantia que a imagem do deus permanecesse perfeita e imponente ao longo dos séculos. Infelizmente, como muitas obras antigas, a estátua de Zeus não sobreviveu. O mistério sobre seu fim alimenta debates até hoje. Há duas versões principais. A primeira diz que ela foi levada para Constantinopla, a nova capital do Império Romano, por volta do século V como um troféu, e lá teria sido destruída em um grande incêndio que consumiu o palácio onde estava guardada. A segunda versão afirma que ela nunca saiu de Olímpia e foi destruída em um incêndio no próprio templo, talvez causado por um terremoto ou por ordens de imperadores cristãos que queriam apagar os símbolos pagãos. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Só sabemos que, quando os arqueólogos chegaram lá, séculos depois, a estátua já fazia parte da história, mas o impacto cultural e a sua lenda ficaram para sempre. A estátua de Zeus simboliza o auge da arte grega: proporção, perfeição, técnica e religiosidade. Ela representa a habilidade humana de dar forma ao divino, de criar algo tão grandioso que inspira reverência e admiração, até milênios depois. E mais, é um lembrete de como a humanidade sempre tentou materializar seus deuses, suas histórias e suas crenças, usando a arte como uma ponte entre o mundo terreno e o espiritual. Mesmo sem existir mais, ela continua viva em desenhos, relatos e principalmente na nossa imaginação, como um dos maiores feitos artísticos de todos os tempos. E esse foi o Zeus, em versão luxo total. No próximo episódio, vamos falar sobre outra maravilha que mexeu com reis, artistas e adolescentes apaixonados da antiguidade: o Mausoléu de Halicarnasso. Fica por aqui no Deixa que eu traduzo, o canal que transforma a história antiga em conteúdo fresquinho. Então, só para finalizar, não te esqueças de dar um like neste vídeo, compartilhar à torto e à direito e, o mais importante, se ainda não és inscrito, eu determino, em nome do poderoso Zeus do Olimpo, que te inscrevas no canal, ou vais passar o resto dos teus dias a chorar baba e ranho. Fica bem e até ao próximo vídeo.